Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Essa história, quem conta é um senhor chamado Moacir. E essa história tem a ver com intolerância, falta de respeito, principalmente com religiões, e também tem a ver com falta de fé e com o demônio. Bem, esse senhor é lá do grupo de relatos e ele passou uma mensagem privada contando a história dele. E ele conta o seguinte: então ele conta que ele nunca gostou de nenhuma religião. Todas as religiões para ele eram engodo, enganação. Seja espírita, evangélico, católico, qualquer religião para ele era besteira. Reencarnação então era a maior bobagem e ele tinha muito ódio de crente. Então ele comenta que as coisas pioraram muito porque a esposa dele, através da influência da mãe dele, foi para a igreja batista e levou as filhas com ela. Então ele tomou mais raiva ainda. Entrou em atrito com o pastor, não aceitava que as irmãs fossem na casa dele, botava todo mundo para correr. Além disso, ele era grosseiro e mal educado. Apesar dele ser muito bem instruído, ter muito estudo e ler bastante, ele não tinha humildade e não tinha sabedoria. Os comentários dele sobre religião é o seguinte: católicos são tudo pedófilos, evangélicos são tudo ladrão, espíritas são tudo povo alienado, reencarnação não existe, morreu, acabou, a ciência prova, não existe vida após a morte. E ele começava a rir e debochava da esposa, da mãe. Inclusive ele ficou de mal, sem falar um tempo com a mãe, por causa que a mãe que levou a esposa dele para a igreja. E a esposa dele sempre o advertia: Moacir, você ainda vai ter uma surpresa ruim. Moacir, você ainda vai ver uma coisa ruim. Te prepara, para com esse desrespeito. Também comenta que ele não acreditava em anjo, não acreditava em Deus, não acreditava em demônio, e falava que reencarnação era bobagem, que se fosse bom lá do outro lado da vida, o pai dele já tinha vindo até ele para dizer: meu filho, a morte é maravilhosa. Então ele não aceitava de jeito nenhum. Porém, ele diz que ele nem estava aí. De junho, a igreja sempre fazia festa junina evangélica para angariar fundos para a igreja. Dessa vez, era para angariar fundos para comprar uma Kombi para a igreja, para estar levando os fiéis até suas residências, que moravam mais longe, os idosos, as mulheres grávidas, as crianças. Então, a igreja, como era na mesma rua da casa dele, a esposa dele montou uma barraquinha para ajudar na frente da casa. E a mãe dele também colocou. E ele ficou ali no portão, ficou rindo e ficou debochando, desfazendo do trabalho da esposa. E falava: ajuda aí, gente, que o pastor quer comprar agora uma cobertura na Zona Sul, em frente à praia. Vai, gente, ajuda, compra aí para o pastor ficar rico.
Bem, ele ficou implicando uma boa parte da noite. Depois ele entrou, foi assistir um pouco de TV e depois, lá pela meia-noite, ele desligou a TV e foi dormir. Ele fechou a porta dos fundos, deixou a porta da sala encostada. Ele tem um cachorro que se chama Rex. Ele deixou o cachorro, pastor alemão, do lado de fora. O cachorro sempre dorme no quarto. Tem a caminha dele lá, mas quando a esposa dele não está deitada ali do lado dele, o cachorro deita do lado dele. Apagou as luzes da casa, foi se deitar, virou-se para a parede, já estava quase cochilando quando ele sentiu alguém subindo em cima da cama. Ele pensou que fosse o Rex. Ele olhou e viu 2 olhos vermelhos, muito brilhantes, no meio daquela escuridão. Então ele falou: Oi, amigão, você não pode dormir aqui hoje não. Desce, vai para sua cama, que daqui a pouco a dona patroa tá chegando. E ele estendeu a mão para tocar o cachorro. Só que nisso que ele levantou a mão para tocar o cachorro, aquela coisa avançou sobre a mão dele, trincou os dentes na mão dele e as 2 patas, as 2 mãos no braço dele. E ele gritou, deu um grito de dor, e aquela coisa se debatia como se quisesse arrancar a mão dele fora. E ele se levantou da cama, instintivamente pegou a outra mão e deu um soco naquela coisa que era uma coisa menor, uma coisa pequena. Voou para um canto qualquer do quarto, naquela escuridão. Ele correu, acendeu a luz e, quando ele olhou para o canto do quarto, ele viu um ser pequeno, parecido com um homem, só que a cabeça era maior, os olhos bem vermelhos, o rosto coberto por pelos vermelhos e verde, e um sorriso bem largo, bem grande, com os dentes de metal e perfeitamente afiados e alinhados. As mãozinhas, ele reparou que aquela criatura tinha braços pequenos, porém tinha 4 dedos que eram 4 garras. E ele gritou de medo. Ele teve um medo, um pavor, e aquela coisa não usava roupa. A roupa dele era pelagem mesmo, vermelha e verde escuro. E aquela coisa levantou tipo asas, como se você abrisse um guarda-chuva automático. Partiu para cima dele. E ele começou a gritar e dar volta pela cama, correndo daquela criatura com a mão toda ensanguentada. Nisso, a família dele que estava em frente, as filhas e alguns amigos invadiram a casa. E o cão estava louco na porta da frente, latindo, querendo entrar de qualquer jeito. Assim que a porta abriu, o cão foi direto para o quarto, direto salvar o dono. E aquela criatura, ela abriu aquelas asas enormes e saltou pela janela. Quando as pessoas entraram dentro do quarto, encontraram ele em cima da cama, com a mão pingando sangue. Havia sangue por todo o quarto. E as crianças se desesperaram. E aí um pessoal que era mais jovem pegou ele e levou até o banheiro para que ele lavasse com água e sabão aquela ferida. E tem uma criança batendo aqui, tá, gente? Não repara não. Vai aparecer no vídeo, tá brincando. Ele reparou que esse dedinho dele estava pendurado.
Então enrolaram numa toalha, botaram ele dentro do carro e foram para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, os médicos não sabiam que bicho que tinham mordido ele. Não parecia mordido de cachorro, porque a mordida era regular. O braço dele, ele teve que levar pontos, porque as unhas quase vazaram o braço dele. O braço dele era grosso, de tão profunda que eram as garras daquele ser. Perguntaram para ele o que era, se era um gambá, se era um rato, se era um guaxinim, se era Perguntaram para ele que bicho que era aquele que mordeu ele. E ele não conseguiu falar, ele não além da vergonha, ele não conseguia se pronunciar a respeito. Ele só sabia que aquilo era um demônio. Só podia ser porque uma criatura daquela, ele nunca tinha visto nem livros que ele tinha lido. Então, ele foi medicado, levou pontos, tomou tetânica, teve que tomar antirrábica, porque os médicos não sabiam o que tinha mordido ele. Ele voltou para casa, um rabo entre as pernas, teve que se desculpar com a esposa, com a mãe, com o pessoal da igreja. Deu testemunho dele na igreja do que era. Hoje em dia, ele diz que ele respeita todas as religiões, que ele não critica, mas que ele tem medo. Depois daquela coisa que ele viu, ele procurou saber, procurou olhar por ali, pelo bairro, para ver se ele via novamente aquela criatura. E não viu. E perguntou também a outras pessoas se as outras pessoas haviam visto. E ninguém nunca viu aquele ser. E ele acha que aquele ser sumiu na escuridão. Gente, falta de aviso não foi. A esposa dele bem que avisou a ele, para ele respeitar, mas ele não quis saber de respeito. Ele queria saber de escárnio e só. Eu vou ficando por aqui com mais essa história. A minha opinião era que era uma entidade muito ruim, entidade das trevas. Quem sabe até um elemental, não sei. Que se ofendeu com tanta bobagem que ele falava. Mas ele pagou o preço, que ele comenta que o dedo dele nunca mais foi o mesmo, ficou com defeito e ficou a cicatriz horrível na mão e no braço dele. Eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre esse assunto. Aproveita, se você tem uma história igual e quer contar, manda para mim que eu conto. Faça como o seu Moacir. Entre lá na minha rede social, procure lá a minha comunidade, vai até lá. Se você não quiser deixar exposto o seu relato, manda no privado que eu conto para vocês. Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o gostei e também compartilhar com seus amigos este vídeo para estar divulgando, para estar trazendo novos inscritos, novas histórias. Ajude a melhorar mais ainda o canal. Para todos, tenha medo. Até a próxima história. Não desfaça das religiões alheias. Tchau, pessoal.